Bom dia, Borborema está no ar. Hoje, como a gente vem fazendo aqui todos os dias, hoje fatos históricos que marcaram o dia 24 de janeiro ao longo dos séculos. Hoje é dia 24 de janeiro, é 24º dia do ano, faltam 341 dias para o ano acabar. Olha, hoje eu trouxe várias informações históricas do Brasil. Em 1835, escravos de Salvador do Brasil iniciam uma revolta que é fundamental para acabar com a escravidão no país mais de 50 anos depois. Demorou bastante, né? Em 2011, pelo menos 35 pessoas morreram e 180 ficaram feridos em atentado no aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou, lá na Rússia. E exatamente há um ano, em 2018, ano passado, o Tribunal da Segunda Instância confirmava a condenação do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quer dizer que faz um ano que Lula foi condenado. Vamos ver se eles agem tão rápido para tentar condenar o usurpador Michel Temer, né? Mas vamos ver o que acontece. Bom dia, Bosco. Bom dia, Borborema está no ar. E agradecer aí, vamos começar mais um programa com alguns destaques extremamente interessantes. Hoje, em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Primeiro, o vereador comenta a situação financeira da Câmara Municipal de Campina Grande e critica a administração. Brasil reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Vamos à matéria aqui do vereador. Tem outro destaque? Não, então Paulo Guedes compromete-se a zerar déficit orçamentário esse ano ainda, viu? Então vamos lá, vamos à matéria aqui. Vereador aqui, o vereador Sargento Neto, do PRTB, comentou a situação financeira da Casa de Félix Araújo e os atrasos nos salários dos servidores da Câmara Campinense. A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludogé, do PSD, destacou recentemente que a casa está sofrendo com a arrecadação desde 2017 e este ano o expediente começará às 8 e terminará às 14 para economizar energia, água, papel e demais gastos por parte dos vereadores. Além disso, ela disse que as sessões de entrega de títulos e comendas serão realizadas nas segundas ou sextas pela manhã ou qualquer dia da semana à tarde, no horário de expediente, cortando as horas extras que eram pagas aos funcionários à noite. Entretanto, Neto ressaltou que números comprovam que a casa está sendo mal administrada. O que devemos ter são números, são exatidões. O que comprova, não sou eu que estou dizendo, é o Sagres do Odécimo desde 2016. Houve um aumento considerável de 2016 até 2018. Houve um acréscimo e para o primeiro mês de janeiro, o FPM teve 19,87%. Consequentemente, a Câmara vem numa crescente do Odécimo. Está faltando a administração, disse o parlamentar. As informações foram veiculadas na rádio Catorité FM. Olha só, a situação da Câmara, inclusive, já foi relatada aqui, por alguns vereadores que passaram aqui. Márcio Melo, o próprio Anderson e o vereador Galeguinho também, de certa forma. Então a situação da Câmara não é nova. É ruim para a situação e favorável para a oposição, foi isso que eles disseram. Então não está sendo nada de novo aqui. Então essa situação, e que amanhã vai ser repercutida com uma visita que nós temos aqui do vereador que vai vir, Bruno Faustino, que vai vir aqui. Bruno Faustino foi o primeiro secretário nesse, eu não sei se eu chamo concílio, reunião, nessa eleição, não sei como foi, mas ele foi o primeiro secretário, Busca. Ele foi o primeiro secretário. Antes de estar comentando sobre esse assunto aí, eu gostaria de estar cumprimentando aqui meu amigo Dedé lá de João Pessoa, que é da revista Altiplano. Ele está nos parabenizando. E Dedé, ele era da Câmara também. Eu não sei nem se Dedé ainda está na Câmara.
Se tu tiver aí, tá interagindo conosco, diz aí, Dedé, se tu tá na Câmara. Eu nem sei mais, viu, Dedé? Que a gente quase tudo foi tirado. É a prova viva da falta de representatividade. É assim que a gente fala. Palavra bonita, né? Alisson Barbosa também tá dando um alô aqui, parabenizando o programa. Isso, meu amigo Alisson, trabalha lá no Aquários, foi sargento do Exército, cabo inteligentíssimo também, viu? Muito obrigado, Alisson, por estar nos assistindo. Mas, Dedé, se você estiver ainda participando lá da Câmara, porque ela cortou quase todo mundo, que não justifique. E outra coisa, eu desafio a presidente Ivoneta agora, ou qualquer um dos seus assessores, eu não sei se é assessor, se é capaz, o que é que se chama. Eu desafio qualquer um para mostrar o dia que um funcionário da Câmara que trabalhou à noite recebeu hora extra. Eu desafio. Pode ser que seja um assessor dela, mas eu desafio o pessoal da limpeza que recebeu hora extra. Eu desafio ela mostrar no contra-cheque de qualquer funcionário que trabalhou à noite no dia de sessão que recebeu hora extra. Não recebe. Eu digo a você porque eu estava lá dentro, eu já desempenhei uma função lá. Eu sei, não recebe. Ninguém que trabalha lá recebe hora. Ela pode receber. Ou os assessores dela, mas o pessoal da limpeza não recebe. Bosco, não estão pagando nem os salários, Bosco, que dirá hora extra. Pelo amor de Deus. É uma coisa que ela. Eu acho que vocês se lembram daquele desenho que tinha até a década de 90, era o Fantástico Mundo de Bob. Você lembra? Era o Fantástico, um desenho maravilhoso. É o Fantástico Mundo de Ivoneta. Ela fez o quê? Ela quebrou a Câmara. Porque, olha, se você olhar bem, Pimentel, na minha época, eu acho que depois do presidente, que hoje é prefeito Romero Rodrigues, Pimentel foi o vereador que mais fez pelaquela casa. Por que Pimentel? Porque antes, até Romero, quem lembra, Romero era presidente da Câmara, a Câmara funcionava ali onde hoje é a Biblioteca Municipal. A prefeitura era de um lado e a Câmara era do outro lado. Um prédio, Bosco, totalmente apertado, não cabia nada. É tanto que tinha vereador naquela época que tinha banheiro que eles improvisaram para ser Câmara, era bem apertadinho. Tu chegou aí naquela Câmara antiga? Cheguei. Hoje a Câmara de Campinas tem um prédio moderno, um prédio grande. O prefeito Romero Rodrigues, hoje prefeito, na época presidente da casa, ele disse: eu vou mudar, e mudou. E Pimentel fez uma revolução dentro daquela casa. Pimentel, quem tá lá acompanha. Eu não tô mentindo não, e todo mundo que tá nos acompanhando sabe. Pimentel fez o que naquela casa? Pimentel, onde é o estacionamento, Bosco, era na terra, ele botou todo em calçamento. Pimentel, os gabinetes era pingando de cupim. Pimentel tirou os cupim, tudo e ajeitou. Hoje, se você entrar lá na parte dos gabinetes, é outra coisa. Pimentel deu início ao processo para TV Câmara e Rádio Câmara, que Ivonete esqueceu e abandonou. Pimentel, se você ver, Pimentel reformou todo o plenário da casa de Félix Araújo. E dinheiro dava para pagar todo mundo. Olha, dinheiro dava para pagar o pessoal da imprensa. Dinheiro pagava. Nunca vi a pessoa poder dizer Pimentel é chato, Pimentel é bravo, Pimentel é ignorante. Mas nunca que Pimentel deixou de pagar alguém. E nunca veio com justificativa de diminuição de duodécimo ou de que quer que seja, não. Nesse ponto aí, é falta de administração. Ou é administração demais, eu não sei. Pelos números do vereador, o duodécimo aumentou e não diminuiu. Então, tem alguma conta tá errada. Alguma conta está errada. Vai saber se será que é a conta do vereador ou da presidente da Câmara, mas alguma conta, alguém está fazendo conta errada aí, né? E aí é chamar os matemáticos para poderem ajudar a presidente a solucionar esse problema. Mas eu queria dar um abraço aqui para Mércio Franklin, né? Dizendo que está na escuta, Mércio. Amigo Mércio. Um abraço aí. Aqui. Grande liderança das Malvinas. Grande liderança das Malvinas, Mércio Franklin. Valeu aí. Gabriela Almeida, eu tô querendo me lembrar aqui, daqui a pouco eu vou ver se eu conheço Gabriela, pra ver se eu tenho alguma informação mais detalhada dela. Mas como eu tava dizendo aqui a vocês, é tudo falta de gestão. Hoje a Câmara vive essa falta de gestão tremenda. A gente começou com esse assunto, era pra gente ter tido a previsão, mas vamos botar a previsão. Mas é uma falta de gestão. Começou o programa quente. É, uma falta de gestão tremenda. E quem perde com isso é a população, viu? Porque enquanto ela está fazendo isso, os vereadores não estão preocupados em votar projeto, não. Aí, nisso passa às vezes projeto que nem é de interesse da população. Como passam os projetos aí, alguns projetos que não
E a Câmara de Campina Grande hoje serve para quê? Votar nome de rua e aprovar projeto do Executivo? Porque e ficarem brigando entre si. Ficarem brigando, que é muito chato isso aí, mas a briga é provocada por falta de gestão, falta de uma presidente forte, uma presidente que respeite a autonomia dos vereadores. Como o que Márcio pediu aqui foi respeito. E ontem o Sargento Neto desceu o verbo também, na uma entrevista lá com meu amigo Max, da Rádio Panorâmica FM. Ele desceu o verbo. Ele disse que não vai assumir e vão convocar novas eleições. Eu concordo com o Sargento Neto. Eu tô dizendo aqui, amanhã o Bruno vai vir aqui, ele não vai querer dizer porque a oposição tá gostando dessa briga. A oposição tá gostando. Eu não sei como é que o prefeito Romero tá se posicionando com relação a isso. Mas ele devia ter um posicionamento, porque Ivonete foi... todo mundo sabe que Ivonete não foi imposição, foi indicação. Mas eu acho que Romero, se soubesse que essa indicação ia dar esse rebu todo, ele não tinha indicado, não. Ele tinha deixado Pimentel. Ele tinha deixado Pimentel. E Pimentel é um dos poucos vereadores que conhece o regimento de ponta a ponta, viu? Pimentel é um vereador que conhece tudo, mas Ivonete, com aquela história de mudança, de dar o jeitinho feminino, a gente tá vendo o jeitinho feminino. Eu não vou dizer que o jeitinho feminino é assim, porque eu acho, mulheres, vocês estão nos ouvindo aí, tem até Gabriela Almeida, né, você tava ouvindo a gente? Isso. Inclusive eu tava conversando com uma representante do movimento feminista, eu não vou falar o nome dela porque ela nem me autorizou a tal. Mas ela disse, a presidente Ivonete não representa o movimento feminista. Porque quando subiu ao poder, tá fazendo, vou botar aquele ponto pi, essa bagunça toda, para não dizer outro nome. Não representa, e era para ela estar lá, porque olha, a mulher hoje, ela é a segunda pessoa mais importante no município campinense, que o primeiro é o prefeito, depois o presidente da Câmara. O vice só tem moral se o prefeito se ausentar ou se o prefeito morrer. Mas em caso contrário, é a presidente da Câmara e o prefeito. A mulher é o segundo cargo mais importante. E a mulher todo dia tem feito esse tipo de coisa. Maltratado, ignorado, que eu acho que uma das piores coisas que tem é você ignorar uma pessoa, Busca. Ela ignora. Ela faz de conta que não lhe vê, faz de conta que você não existe. Isso é muito triste. Agora, a crítica vai para todos os vereadores. São 23 vereadores. 22 com ela, 23. Bosco, eu digo porque todos eles estão aí, a gente ia falar com eles. Todos estavam eu acho que estavam com alguma vantagem, alguma coisa. A gente ia falar, a gente não pode fazer nada não. A gente não pode fazer nada não. Agora a situação não tá boa. Agora eles estão querendo fazer alguma coisa. Quando tá prejudicando a gente, a gente não pode fazer nada não. Ela é a presidente quando tá prejudicando a gente. Agora quando tá prejudicando eles, é outra coisa, viu, Bosco? É outra coisa. E muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Ontem o Sargento Neto desceu o verbo. Eu tô até tentando, se tiver algum assessor, o próprio Sargento Neto estiver nos ouvindo, eu tava querendo o contato dele pra gente tá agendando com ele aqui, que eu não consegui ainda, vou ver se eu consigo com o Márcio, mas eu ainda não consegui o contato do Sargento Neto. Também a Câmara tá de recesso, aí a gente não tem um acesso a eles. Mas dia 5 volta e tem muita coisa pra gente saber. Será que volta como ela é presidente? Tá que nem cena de novela, né, Busco? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Essas polêmicas, essas confusões do Legislativo Mirim, assim chamado aqui na cidade, né? E que a gente vai aguardar para ver o que é o desenrolar de tudo isso, qual vai ser o posicionamento disso. Vamos à previsão do tempo e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. A quinta-feira deve ser de tempo estável na região nordeste do país, com tempo nublado a parcialmente nublado e temperatura mínima de 17 e máxima de 39 graus. Deve chover no norte e no oeste do Ceará e no leste da região nordeste. Há condições para pancadas isoladas de chuva a partir da tarde no Maranhão e norte do Piauí.
Nas demais áreas, não há expectativa de chuva e faz calor por toda a região. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Isabela França, do Ceará e no leste da região Nordeste. Há condições para pancadas isoladas de chuva a partir da tarde no Maranhão e norte do Piauí. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva e faz calor por toda a região. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Isabela França, do Ceará e no leste da região Nordeste. Há condições para pancadas isoladas de chuva a partir da tarde no Maranhão e norte do Piauí. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva e faz calor por toda a região. O presidente da Venezuela. Ele reconheceu ele como presidente da Venezuela, presidente interino. Não reconhecendo o governo de Nicolás Maduro. O governo de Nicolás Maduro que já a discussão com o Bosco aqui agora há pouco era que o Bosco disse que foi um governo eleito. Eu digo que foi eleito, tudo bem. Só que ele dissolveu a Câmara, criou a Câmara dele. Ele destituiu todos os juízes, botou os juízes dele. Ele não era um ditador de fato, mas era um ditador de direito. Porque ele dizia, senta aí menino, o menino sentava. Levanta menino, o menino levantava. Era como na época de Antônio Carlos Magalhães na Bahia. É tanto que ele chegou a mudar o nome de uma cidade. Aí depois que não podia, né? Que só quem pode mudar o nome da cidade é a Câmara Federal. Só que ele mudou o nome da cidade. Aí depois de muitos anos, que é Antônio Carlos Magalhães, é o nome da cidade, que é o nome do filho dele que morreu, né? Ele chegou a mudar. E depois de muitos anos, como a cidade tinha crescido muito, ele, governador da Bahia, ele investiu na cidade. Foi pro o Supremo não mudou o nome da cidade porque ia comprometer muito a estrutura do Estado. Aí ficou. Quer dizer que ele desrespeitou a lei e, dependendo daquela, como a gente diz, o judiciário às vezes ele tá lá para manter a ordem. Aí às vezes ele não denuncia um crime como o da igreja, que apareceu até mais um, Busco. Recomendo você estar olhando aí. Teve outro crime, inclusive a igreja aqui da Paraíba foi condenada a pagar mais 300 mil reais. Aí ontem, o que é que aconteceu? O Brasil reconheceu como novo presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Ele é o chefe da Assembleia Nacional Constituinte. Ele é o presidente. É como se fosse o Rodrigo Maia do Brasil. Eles não chamam Câmara Federal, não. É o Assembleia Nacional Constituinte. Ele é como se fosse o Rodrigo Maia aqui do Brasil. Aí ele foi declarado presidente. Ele foi aceito pelas comunidades internacionais. Só que Maduro não aceita. Se fosse uma eleição mais transparente, eu diria que era golpe. E Bolsonaro também que comparar com o golpe de Dilma, mas é totalmente diferente. Dilma não criou o Congresso dela. Dilma não teve de nomear um juiz porque era obrigação dela nomear. Inclusive ela nomeou o mais votado e ainda foi criticada. Porque quem nomeia no Brasil, que eu saiba, é o chefe do executivo. Mas voltando para a Venezuela, teve toda essa polêmica e o Brasil aceitou Juan Guaidó como novo presidente da Venezuela. Vamos colocar aqui a matéria, daqui a pouco o Bosco vai dar a opinião dele sobre esse fato. Oposição do governo de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país nesta quarta-feira. Guaidó fez pronunciamento diante de manifestantes que protestavam contra o atual regime venezuelano. Por meio de nota, o Itamaraty afirmou que reconhece o governo de Juan Guaidó e que apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz voltem à Venezuela. Além do Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Colômbia e a Organização dos Estados Americanos também já afirmaram reconhecer o novo governo venezuelano. A oposição venezuelana e de diversos países não reconhecem a legitimidade do novo governo de Nicolás Maduro, que tomou posse de seu segundo mandato presidencial. E agora, o tempo e a temperatura. A quinta-feira deve ser de tempo estável na região Nordeste. Bem, olha só, a situação da Venezuela se faz necessário compreender o aspecto geopolítico que envolve isso.
não é só simplesmente tirar o governo. Olha, o que foi feito é a similaridade golpista que está com relação ao que ocorreu no Brasil, não se difere muito. A Assembleia é um presidente de uma Assembleia, né, que discorda do governo e um governo que foi eleito e que foi lá e resolveu, junto com alguns outros, junto, claro, também com o apoio da imprensa, e aí a imprensa é partidária, como a daqui, né? Então não tem isso. O aspecto pior não é isso, é o aspecto da subserviência ao poder norte-americano. O aspecto que está inserido não é tirar Maduro ou qualquer coisa, é a subserviência que está se construindo, que os Estados Unidos estão construindo, e quase ninguém está percebendo, de países que vão seguir a batuta dos Estados Unidos. E que desde 2003 para cá isso tinha mudado. E os países estavam indo bem de 2003 para cá, seguindo, mantendo uma relação amigável, mas respeitando a autonomia que cada país tem. Só que diante disso que está acontecendo, os países estão perdendo a chamada autonomia. A soberania nacional está sendo aviltada, usurpada pelo poder americano. O que está em jogo não é o governo e a própria democracia nos países da América Latina. Claro, quem não vê só pelo aspecto democrático é uma coisa, mas há necessidade de se ver o aspecto da estrutura política que está sendo montada, como era nos anos 80, no período do regime militar, onde quem mandava era os Estados Unidos. É isso que está se seguindo hoje, né? O nosso país, bem como os países que apoiam isso, está perdendo a sua autonomia na América Latina, perdendo a autonomia, e quem está mandando é os Estados Unidos. Ou seja, nós vamos voltar a ser terreiro americano aqui, né? Americano do Norte, nós somos americanos, só que da América do Sul. E eles é que vão dar as cartas. E não obedeceu, tem punições. E era assim nos anos 80, final dos anos 80, nos anos 70, onde com o regime militar apoiado pelos Estados Unidos, né, do golpe que teve, e aqui, e recentemente agora. Então, essa estrutura se faz necessário ter uma análise não só micro da coisa, mas uma análise mais macro do que está acontecendo na América Latina. É esse o aspecto. E meu questionamento é em cima disso, que é o que está se passando nas entrelinhas. Ora, a reportagem mostra isso, mas e o que está por trás de tudo isso? Não se avalia. A Venezuela é uma potência petrolífera. E o interesse, é claro, é dominar isso. O golpe dado no Brasil tem um interesse claro, as reservas petrolíferas brasileiras. Não só as reservas petrolíferas brasileiras. O Brasil com um adendo a mais. Nós somos um potencial petrolífero hoje, nós somos um potencial hídrico, nós somos um potencial também em biodiversidade. Então, o Brasil é extremamente estratégico para os interesses americanos. E encontrou um capacho como é o Jair Bolsonaro, subserviente a isso, né, que fez o Brasil passar vergonha em Davos, ou Davos, como queira, né, como fez também fugindo da entrevista, né, que está sendo chacota, medíocre é a palavra do Brasil. O Brasil se apequenando cada vez mais, não tendo altivez, não tendo autonomia. É isso que está acontecendo com o nosso país. E, ou seja, nós estamos sendo comandados não pelo presidente, mas a orientação americana de subserviência, igual o senhor de escravo fazia com os seus escravos aqui. É o que os Estados Unidos estão fazendo hoje no Brasil, quer fazer na Venezuela e nos outros países. Infelizmente é isso. E quem resiste é chamado esquerdopata. Não, é soberania. O patriotismo que vocês votaram em Bolsonaro fala, é isso que é patriotismo, é defender a autonomia do país, que muita gente está defendendo quando critica essa posição. E muita gente não entende o que está por trás dessa situação. E é Trump hoje que está mandando. E economicamente nos Estados Unidos, a economia americana não vai bem por conta de medidas dele. Ora, essas medidas que tomou, o Brasil perdeu um comércio de carne com os árabes enorme nesse encontro de Davos, né? Os árabes simplesmente retiraram, né, boa parte da compra de carne de frango que era feita daqui. E outras e mais vamos perder. O dólar subiu, bolsa caiu, ou seja, está sendo um desastre e são apenas 24 dias. Bosco, como a gente estava comentando aqui,
Mas olha, antes de estar continuando o programa, eu vou estar mandando aqui uns alôs, ó. Eu gostaria de pedir desculpa que eu errei, não era Gabriela não, é Gabriel Almeida. Eu ouvi de relance, me desculpa aí, Gabriel. Me desculpa aí. Geraldo Medeiros Júnior, né, tá nos assistindo. Ribamar diz aqui, bom dia, Bruno, eu e Márcio assistindo. Mandar um alô aqui para Márcio e para Ribamar. Ele deve estar assistindo lá da Câmara, mas eu agradeço muito a audiência, porque a audiência de Márcio, Márcio está nos assistindo, inclusive a gente deu uma repercutida aqui, Márcio, e como o senhor está nos assistindo aí, eu estava tentando o contato de Neto, eu não consegui. Se tu conseguir me passar no privado, eu agradeço. Como eu estava falando aqui, só reprisando, Márcio entrou agora, a gente comentou aqui no começo essa falta de dinheiro que tem na Câmara, né? Que Neto ontem foi muito enfático. Se eu não me engano, Neto é o terceiro secretário de Márcio. Primeiro secretário Márcio, segundo, se eu não me engano, é Saulo, e terceiro, Neto. Márcio disse que não assume. Neto ontem disse na Panorâmica que não assumiria também. Não assume, ele disse que não assume. E Saulo também disse que não assume. Quer dizer, tá caminhando aí para um governo ilegítimo, uma presidência ilegítima. Como o Márcio mesmo disse aqui, faço minhas palavras de Márcio, vou repetir o que ele disse, ele está ouvindo, sabe que eu não estou falando nada que ele não tenha falado. Ele disse, como é que tem presidência se não tem ata lavrada? É interessante, porque sabemos que no regime democrático, para ser presidente, tem que ter a ata lavrada. O que é a ata? Toda decisão, porque muita gente às vezes está nos assistindo, eu acho que todo mundo que está assistindo sabe o que é. Mas a ata nada mais é um livro que tem na Câmara, onde, vamos supor, eles dizem, ao 24º dia do mês de janeiro de 2019, eu, primeiro secretário, Márcio Melo, lavro a ata de posse com a seguinte diretoria. Pronto, e quando termina, todos assinam, inclusive o primeiro secretário. Eu pergunto à presidente Ivonete, quem lavrou a ata de posse? É prerrogativa do primeiro secretário lavrar a ata de posse. Lavrar a ata de posse, lavrar a ata das sessões. Quem lavrou a ata de Ivonete? Só é isso que eu me pergunto. Enquanto ela não disser quem lavrou essa ata, fica a dúvida. E ela disse que vai fazer a eleição para os 3 membros. Olha a incoerência. Vamos supor agora. Vou puxar para Bolsonaro. Vamos para Bolsonaro. Bolsonaro, ele não gostou de General Mourão. Não, vamos convocar uma eleição nova para mudar o vice-presidente. Isso existe? Isso é lógico? Ela está dizendo, eu vou fazer a eleição para botar 3 vereadores que não concordam com minha linha ditatorial. É isso que ela está querendo fazer. Eu acho... como eu disse aqui, eu acho que os vereadores de Campina Grande tem que mostrar para que vieram, para que antecipar a eleição. Porque, Bosco, é o mesmo caso aqui do Brasil, porque muita gente não sabe o que é antecipar a eleição. Os vereadores acham que vão em uma vantagem, antecipam, que na eleição de Câmara Mesa, cada uma tem sua, mas geralmente são 2 anos. Primeiro biênio e segundo biênio. São 4 anos que o vereador fica, e geralmente divide-se em 2. Aí a primeira mesa foi até esse ano, a segunda mesa é 2019 e 2021. Essa segunda mesa, que é 2019 e 2020, aí 2021 sai. Isso é a mesa que se forma. Porém, eles em 2017 já votaram quem ia ficar em 2019. Vixe, Maria. Foi isso que aconteceu. E eu tô dizendo aqui, os vereadores que estão me ouvindo sabem, inclusive o que é hoje vice-presidente sabe. Sabe o que aconteceu lá, Bosco? Muita gente que está nos assistindo, eu gosto de estar dizendo, o que aconteceu lá foi o quê? Uma tremenda... Eu não vou falar no popular não, porque no jargão político não se usa. No jargão político, meu amigo Petrúcio... bom dia, amigo, esse programa é show, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Petrúcio. Mas o que é que acontece? Não vou nem usar, vou usar essa palavra e não vou usar. Uma sacanagem. Com o meu amigo Marinaldo Cardoso. Inclusive, ele aceitou, porque eu não tinha aceitado ser vice nessa. Porque o acordo era primeiro biênio Ivonete, segundo biênio Marinaldo Cardoso.
iam votar no dia da posse, dia 1º de janeiro de 2017. Eu digo que eu estava lá, eu vi toda a movimentação e quem estava lá viu. Os acordos. Aí, são os acordos. Aí, o que aconteceu? Votou o primeiro biênio, mas nós já estava com os documentos prontos para votar para a segunda. Não, vamos deixar para depois. Depois a gente vota com mais calma. Aí eu olhei, eu ouvi Marinaldo e disse, sabe quantas vezes Marinaldo vai ser presidente dessa casa? Com essa presidente, nenhuma. Aí foi tanto que na outra semana ajeitaram e ela ficou presidente pro segundo biênio. Não sabia nem quem era no primeiro biênio. Com essa crise que estão vivendo, Ivonete, ela é a mentora, mas a culpa são dos 23. A culpa são dos 23. Por que, Bolso, são dos 23? Porque se ela não tivesse perspectiva e certeza que ela ia ficar mais 2 anos tranquila, ela não tinha feito tanta atrocidade nesses 2 primeiros anos. Tinha feito? Não, de forma Porque alguma. você pode ver o prefeito no primeiro mandato. Isso é todo. Até agora, até esse momento, o Romero vem seguindo, ele vem seguindo o mesmo pico do primeiro mandato. Mas em geral, o que é que o prefeito faz? Primeiro mandato, ele dá aquele fogo. Do meio pro fim do segundo mandato, ele esmurece. Porque ele sabe que ele não pode se candidatar mais e não vai ganhar mais. O que aconteceu foi isso. Deram poder demais a ela. Hoje ela tá fazendo o que quer. Aí os vereadores... Mas eles têm como mudar isso. Eles têm como mudar. A gente tirou o presidente do Brasil e uma presidente legítima, Bosco. Tirou-se uma presidente legítima que Tudo é acordo. Tudo é acordo. Quando se reúne, é aquela história. Se reúne... É como o conclave. Se reúne dentro daquele salão azul. Pronto, Pimentel disse, eu vou ser presidente de novo. Se reunir no salão azul, Ivonete saiu candidata. Tudo acordo. Tudo acordo. É tudo acordo. Como tem caso, você dorme presidente, acorda sem ser presidente, né? Um abraço para a amiga Vilásio Fonseca. Bom dia, meu nobre amigo. Bosco, dentro desse prisma político, pra gente não sair da política, minha mãe tá assistindo, a Dilza, uma luta pra ela também, meu amigo Petrúcio, né? Meu amigo Vilásio, meu nobre amigo lá do Armazém Paraíba, é um homem tão ocupado, ainda arruma tempo pra assistir a gente. Obrigado aí, viu, Vilásio? O que é que Paulo Guedes falou ontem? Agora, eu só queria que tu olhasse o nome, que é um brasileiro, Bosco, eu não me recordo, tu pesquisa aí pra mim, enquanto eu leio aqui a matéria, que ele é presidente, ele é diretor do Fórum Mundial, ele é um brasileiro. Eu tô querendo ver o nome dele, que eu não me recordo, que eu vi ele ontem numa entrevista, numa TV. O que é que Paulo Guedes falou? Compromete a zerar déficit orçamentário esse ano. Olha, ele quer zerar o déficit. A reforma da Previdência, as concessões de petróleo, as privatizações permitirão ao governo zerar o déficit orçamentário esse ano, diz o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, no entanto, ressaltou que o país precisa levar adiante reformas estruturais que reduzem os gastos para a redução seja sustentável. Em entrevista a Bloomberg, emissora internacional de notícias, em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, na conversa, Guedes classificou a democracia brasileira como vibrante e disse que o país precisa romper a armadilha do baixo crescimento. Aí, perguntado quanto tempo conseguiria zerar o déficit nominal do setor público, ele alcançou em 7,10% do produto interno bruto. Guedes respondeu sobre o déficit que ele terminaria em 2018. 2019 ainda ele zeraria de déficit. Eu não sei como ele vai conseguir zerar esse déficit. O ministro adiantou valores, segundo ele, a venda das subsidiárias das duas ou três grandes estatais renderia em torno de 20 bilhões e 75,3 bilhões de cotação de venda no dólar. Agora, ele quer vender as subsidiárias são o quê? A Transpetro, porque tem a Petrobras e a Transpetro. Aí tem a Caixa Econômica e tem uma empresa que gerencia o seguro da Caixa. Ele está querendo vender as seguradoras dos bancos, que o Banco do Brasil tem um Banco do Brasil e o Banco do Brasil seguradora. Está querendo vender a seguradora da Caixa, a Transpetro, a Petrobras. Porém, como que o Bosco está pesquisando aqui, ele é diretor do Fórum Econômico Mundial, é um brasileiro. Tu conseguiu o nome dele, Bosco? Não. Eu não me recordo. Conseguiu o nome do rapaz? Não, não consegui não. Mas o que é que ele perguntou? Eu vou ficar devendo a vocês. Ele, numa entrevista, numa emissora de TV, foi até no Globo News. Ele botou... Ele pode ter a intenção de mudar, mas o Brasil é uma democracia. Como ele vai conseguir operacionalizar isso? Porque para ele vender a Petrobras, ele tem que ter autorização do Congresso.
Como ele vai operacionalizar isso? Existe todo um movimento. Aí ontem vocês viram também o Onyx Lorenzoni falando que vai diminuir 21 mil cargos comissionados no governo federal. Que o governo tem mais de 600 mil cargos. Será que ele vai tirar os cargos de motorista dos filhos de Bolsonaro ou Bosco? Mas, o que é que acontece? Não é tão fácil como ele disse, porque a gente vive numa democracia. Para fazer uma coisa, não é tão fácil. E outra coisa, você tem um carrinho na sua casa que você usa ele para, vamos supor, você trabalha de Uber. Meu amigo Bosco inventou de trabalhar de Uber. Como meu amigo Rochinha também. Você inventa de trabalhar, que o Uber hoje é um quebra-galho, né? Você inventou de trabalhar de Uber. Tudo bem. Mas você vendeu aí você vende aquele carro para pagar a conta. Como é que você vai trabalhar se você não tem mais o carro para rodar? Tudo bem, em primeiro momento vai se sanar as dívidas, tudo, mas depois não vai ter aquela empresa gerando. O que é que tem que fazer? O que ele tomou uma decisão acertada que o Bolsonaro tirou, é tentar despolitizar, e desde a época de Temer ele está tentando despolitizar esses grandes órgãos. Isso é certo, porque vamos supor, da Caixa Econômica ao PP, da Petrobras ao PR, isso é errado, porque isso vai gerando um ônus para o ônus político, porque o cara diz, não, bota filho de fulano de tal para ser diretor da Petrobras, bota filho de fulano de tal para ser diretor da Transpetro. Isso acontece. Por quê? Porque é o partido político. A empresa não era do Brasil, a empresa era daquele partido X. Isso acontecia, isso prejudicou demais essas empresas. Prejudicou. Isso aí é uma decisão acertada. Porém, ele dizer que vai vender as coisas e Paulo Guedes dizer que vai zerar é uma utopia muito grande, porque ele já conseguiu botar o Congresso no bolso, que ele disse que não queria politicagem. Se ele botou o Congresso no bolso, ele faz o que ele quiser. Mas a preço de hoje não é tão fácil estar fazendo não, Bosco. Olha só, o discurso, as promessas, as 4 promessas feitas por Bolsonaro lá na ONU, né, no Davos, né, elas, de certa forma, são coisas muito, mas muito complicadas. Por exemplo, o Brasil se tornar os 50 melhores países para o negócio no ranking. Se olhar a fala deles, fez a bolsa cair. Fez a bolsa de valores cair. Imagine, né? Então, do mesmo jeito, a outra promessa feita por ele... Já que você está falando da fala, ele não ter ido à entrevista coletiva, você acha que subiu o valor da bolsa ou baixou? Subiu o valor da bolsa, não vai subir, só vai cair, não tem como, inclusive porque o nosso presidente, e aí os defensores dele, não precisa me desculpar não, mas tem que reconhecer, o nosso presidente é um presidente medíocre, não tem condições de dar uma entrevista sendo questionado sem algo previamente estabelecido do que vai dar a resposta. Ele tem que decorar, a não ser que ele, claro, algumas coisas ele tem que levar a cola na mão para poder responder, senão ele não consegue. Mas entrevista não tem cola, é como aqui, se você vier com a cola aqui, perde seu tempo. Não, né? Mas aí, claro, é justamente isso, então não tem condição, capacidade intelectual para isso. O nosso presidente, o presidente eleito, não tem capacidade intelectual para ele sabe, talvez não sabe diferenciar alhos de bugalhos, ele talvez não saiba diferenciar. Ele talvez sabe, eu acho que ele sabe diferenciar uma automática de um 38. Acho que aí ele sabe fazer isso. Mas de outra coisa, não. A realidade, infelizmente, é essa. E por mais que se queira defender o presidente eleito nesse aspecto, mas elegeu-se sabendo que o indivíduo Jair Bolsonaro não tinha competência, capacidade para concatenar ideias no que diz respeito à economia, saúde, educação. Não tem capacidade para isso. É o chamado fanfarrão de bravatas, como disse Ciro Gomes durante a campanha, e o nosso país comprou isso. Comprou essa ideia de bravatas, como se a nível internacional isso funcionasse. E não funciona. É porque você é complicado a nível nacional. Porque o Brasil vinha numa decaída muito grande desde o governo golpista, isso, né? O que funciona a nível nacional é diplomacia, a nível internacional é diplomacia, é conversação. E o nosso presidente não tem tato de nada para isso. Essa é a realidade.
E a vergonha que nos fez passar em Davos, a vergonha que fez passar o Brasil não indo para a entrevista, fugindo da entrevista, vai se suceder muitas. Se ele tivesse com problema de saúde, ele podia ter mandado o General Mourão, que é o vice-presidente. Ele podia ter mandado muito bem o General Mourão representar ele, porque o General Mourão, ele deu entrevista para a CNN em inglês perfeito. Se ele não tinha capacidade, ou se ele tá doente, porque a gente sabe que ele tá usando aquela bolsa de colostomia que deve incomodar. Se ele não tava com capacidade médica, ele podia ter mandado um representante. Agora, ir e fazer a gente passar vexame é complicado, Busco. Não, por exemplo, que a esquerda não prevaleça. Olha, o que Bolsonaro tem que entender é que o pensamento, e os bolsominions, o pensamento de esquerda que se fala, é o pensamento onde o social, o coletivo, está acima do individual. Então, quando ele diz isso, ou seja, ele está dizendo que, olha, o coletivo pobre, o individual, o coletivo que é a maior parte da população, que é a população pobre, tem que ficar fora disso. Ele está dizendo isso, nas entrelinhas é isso. E o mundo não vê dessa forma. O mundo quer que as pessoas que não estão fora do consumo passem a consumir, porque é assim que funciona o capitalismo, coisa que ele talvez nem saiba o que é, como funciona esse tal modelo. O capitalismo ele vai progredir quando grande parte da população, mais ainda, quando grande parte da população que está excluída do processo de consumo passar a fazer parte dessa sociedade de consumo, passar a consumir também. E ele é contra que essa parcela da população venha a consumir, venha a ser um membro visível na sociedade. É isso que ele defendeu. E isso pegou mal, queimou o filme do Brasil. Tá certo? Defender que pobre tem que continuar pobre e rico tem que continuar mais rico. Esquerdas tem que, não é a questão ideológica. E o discurso foi esse. Infelizmente, né, os nossos colegas que votaram e que ainda defendem isso aí, é lamentável, mas essa é a situação que a gente vai enfrentar durante, talvez, 4 anos. Porque está escancarado agora que o cara está aliado com milícias que matam pessoas nas grandes cidades. Seu filho. E aí, isso é algo claro, tácito. O seu filho e vários comandados dele estão aliados a milícias. Milícias são pessoas que são contratadas para assassinar pessoas. Ou seja, é isso que o nosso presidente, filhos e etc., estão aliados a esse tipo de gente. E se faz necessário que o Brasil, ou quem votou, é fazer autocrítica. Não é se acordar. Quer dizer, votei no cara que mata pessoas. Eu, enquanto cristão, e não quer saber se é bandido ou inocente, mata pessoas e pronto. O caso Marielle está aí estourado. Né? E o seu filho envolvido nisso. Se é que ele também não está. Né? Ou seja, isso são coisas que precisam ser esclarecidas. Bosco, já mandando aqui mais uns alôs e também tem outra matéria, você leu aquela parte que o Sargento Neto falou sobre as dificuldades financeiras. Tem uma material aqui do Sargento Neto onde ele fala que renuncia ao cargo da mesa diretora. Como eu pedi a Márcio, agora eu vi que ele não está nos assistindo. Ó, quem está nos assistindo é Nilson Barros, meu tio. Eu agradeço a audiência. Minha mãe eu já falei, meu amigo é Vilas Fonseca. Márcio Melo, vereador Márcio Melo, eu tinha pedido, agora ele está nos assistindo. Vê se dá para tu mandar para mim, Márcio, o contato de Regis no privado, que eu tentei, mas como a Câmara não tá lá em recesso, é meio difícil de encontrar o pessoal lá, tu sabe como funciona. Estação Campina também está nos assistindo. David Perazzo. David Perazzo falou assim, ó. Ele fala, eu acho que ele está falando aqui de Bolsonaro, que ele está comentando. Ele fala por redes sociais por ter um discurso preparado por outra pessoa mais capacitada. Isso eu concordo, David. Inclusive, existe um recurso, a gente aqui não usa não, viu? Mas a gente tentou usar aqui no começo, mas a gente não conseguiu não, porque é um negócio bem espontâneo. Chama-se teleprompter. Você coloca a câmera, aí acima, na câmera a gente bota um espelho. Aí você vai olhando aqui pra câmera, eu tô olhando aqui pra câmera como eu tô olhando agora, aí tem um teleprompterzinho lá, você fica olhando e fica subindo. Hoje, brasileiros, tudo que você tá falando, você não tá falando
de você. Você tá lendo. Agora parece que você, com treinamento, ninguém nem nota. Porque eu digo isso porque todos os apresentadores de TV utilizam. Tem um aqui em Campinas que não utiliza. Eu não vou falar. Eu vou até dizer Zé Cláudio, ele não usa teleprompter, é tudo na cabeça. Mas 90% dos apresentadores, eles leem, eles não produzem nada. O povo diz, mas como jornalista inteligente? Não é não. Aquilo alguém escreve pra gente. Mas aqui a gente tentou, mas não deu certo não. Porque eu escrevi uma coisa, Bosco falava outra, Bosco escreveu uma coisa, e a gente diz, vamos tirar isso que não dá certo não. Aqui é tudo no... Mas isso aconteceu. Real. Aí isso acontece isso mesmo, que existe tanto que a gente viu, quando ele foi dar uma entrevista pra Rede Normal, ele falou uma coisa, Paulo Guedes disse outra, Onyx Lorenzoni disse outra. Quer dizer, batendo a gente cabeça. viu que, eu acho que desde a história do Brasil, acho que é o primeiro chefe da nação que foi desdito, né, Bosco? Primeiro chefe da nação que foi desdito. Disse uma coisa e... Desmentido pelos seus assessores. Disse uma coisa e disseram outra. Mas olha, como eu tava vendo aqui, também tem uma matéria aqui que daqui a pouco a gente vai dar uma repercutida. Outro escândalo pro futebol paraibano. Clube da Paraíba admite cadastrar torcedores fantasmas. Por isso que a gente vai no estádio e tem tanta gente, tem tanta vaga. Não é que tem a vaga, não, é porque tá cheio de fantasma que a gente não vê. É por isso que a gente às vezes vai, que tem muita vaga. É porque ali não tem vaga não, ali tem torcedor. Não tem torcedor, na verdade não tem, é torcedor mesmo. Tem não tem muito torcida. Torcedor, tem tempo que não tem torcida mesmo. É porque existia, se eu não me engano, eu vou ler a matéria aqui, mas que aqui existia. Eu me lembro da época que o governo inventou um programa que chamava-se Gol de Placa. Aí você pegava a nota fiscal, eu acho que é o mesmo projeto. Eu vou ler a matéria, mas o Gol de Placa funcionava assim. Você pegava a nota fiscal, tudo que você comprava, pegava a nota fiscal e uma quantidade de nota fiscal, um valor X, que eu não me lembro nem na época quanto era, com aquele valor de nota fiscal você ia no Fisca e você recebia um ingresso para participar do jogo. Aí esse valor não vinha assim, por quê? Por que o governo fez isso? Porque muita gente não dava nota fiscal, aí incentivou a pessoa a pedir nota fiscal. Aí com a arrecadação desse valor, eles davam um apoio ao time e em troca disso o time dava uma quantidade de ingresso X que o governo distribuía com essas notas. Era isso que acontecia. Pelo que eu entendi desse negócio aqui, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, pelo que eu entendi, eles pegavam essas notas e cadastravam que alguns torcedores estavam recebendo, mas deixa que o torcedor não estava indo pro time. Aí o time recebia aquela verba do governo, porém não tinha torcedor indo pro campo. O que estava acontecendo era, pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Mas a gente repercute esse material, mas para a gente terminar logo a política, vamos deixar esse ponto pro final. O vereador Sargento Neto, ele disse que vai renunciar ao cargo, como o próprio Márcio Melo disse aqui semana retrasada, né? Semana passada, não foi isso? Semana passada. O próprio Márcio Melo disse que não vai assumir nos modos que estão. Olha o que é que o Sargento Neto disse. Ele anunciou ontem que renunciou ao cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande. Recentemente, a vereadora presidente da Casa de Félix Araújo, Ivonete Ludogério, falou sobre o vereador Sargento Neto, Márcio Melo e Salo Germano. São os três, primeiro, segundo e terceiro secretário. Olha o que ela falou. Não participaram da solenidade de posse do cargo da mesa diretora da casa e destacou que será necessário realizar uma nova eleição. Agora, o interessante que eu achei ela falando é Márcio, que está nos assistindo. Márcio, Ribamar, meus amigos aí que estão assistindo. Deixa eu ver se tem mais gente. O que eu achei interessante na fala da presidente é que ela não vai fazer a eleição da mesa diretora, não. Ela vai fazer a eleição, Davi Perazzo também, ela vai fazer eleição apenas dos três. É uma coisa, é uma incoerência que a gente vem vendo. Ela falou isso. Vai fazer dos três. Porque ela quer ser presidente. Ó. Aí o que é que Neto disse? Passei 2 anos como segundo secretário da mesa, mas nesses últimos dias chegou ao conhecimento que o terceiro vice-presidente e o terceiro secretário não foram incorporados tanto no regimento interno quanto na lei orgânica do município. Praticamente deixo uma dúvida nessa questão da reeleição da mesa. Se eu passei 2 anos em uma mesa onde eu não tinha autonomia, não tenho autoridade e poder estar concentrado exclusivamente na mão da presidente.
Porque no segundo biênio, ter tanta gente em uma mesa, se infelizmente os que compõem não estão servindo para nada. Disse Neto. Segundo o vereador, a realização de uma nova eleição para a mesa diretora infringe o regimento da Câmara. Segundo ele frisou, vai ter que ter eleições para as 3 vagas, já começa a rasgar o regimento. Tá vendo que eu não estou mentindo aqui? O próprio Neto, ela tá rasgando o regimento, que ou tem eleição da mesa toda, ou não tem. Porque assim, vamos supor, eu sou o presidente, eu digo, não, eu não estou gostando mais de Márcio, não estou gostando, eu vou mudar. Ou então o Bolsonaro vai dizer daqui a pouco, eu não estou gostando de Mourão, eu vou fazer eleição pro vice. O vice é um cargo, você ganhou também por causa do vice. Que a gente diz, não tem importância sim. Tem importância sim. Quem você escolhe para ser seu vice tem importância sim. É como o caso de Veneziano. O primeiro suplente dele, se eu não me engano, é Ney Suassuna. Ele não vai poder dizer, eu vou fazer uma eleição para botar o primeiro suplente, não. Já foi decidido. Se tiver que ter eleição, é a eleição da mesa toda. E ela sabe tanto que se tiver uma eleição ela não ganha, que ela tá preocupada. E ela tem medo de quê? Eu vou dizer agora a vocês, a Márcio, quem tá nos ouvindo, ela tem medo de quê? Ela tem medo do novo presidente assumir, porque ela vai tentar o quê? Nesses 2 anos ela vai tentar limpar a sujeira que teve decorrente esses 2 primeiros anos. Se o novo presidente assumir, ele não vai querer assumir a improbidade, não. Porque se ele assumir, ele vai ser tão culpado quanto ela. A preocupação dela hoje é essa. Porque ela sabe que tem muita coisa que deve muito, viu? Ela sabe que deve muito. E hoje o que eu acho interessante é que o Ministério Público ele vem agindo caladinho. Quando a gente vê estourar bomba, estourar as ordens de prisão. Quando a gente vê, tá a Polícia Federal na porta da pessoa. Era bom que a Polícia Federal pelo menos avisasse a gente pra gente tá lá pra filmar, né? Porque o que vem acontecendo é uma esculhambação. Só pra finalizar aqui, essa polêmica que se iniciou naquela entrevista com o Márcio, inclusive daqui começou, Márcio depois foi ponto a ponto, aí Neto também já estão falando, toda a polêmica, a gente gerou-se uma polêmica, começou uma polêmica aqui, que tá tomando proporções astronômicas, né? Mas o objetivo nosso é justamente não causar polêmica, levar informação, mostrar o que está acontecendo, porque infelizmente a nossa população não tem o hábito de frequentar a Câmara de Vereadores e frequenta às vezes para pedir algo que é como funciona, ainda acha que é assim que funciona a política. Não é dessa forma. E aí o Márcio colocou a dificuldade aqui de se instalar uma estrutura como essa na Câmara de Vereadores, que tem recursos e mais recursos, e que foi embargado esse processo de instalar uma estrutura como essa da Câmara de Vereadores ou a própria TV, para que as pessoas possam ter acesso ao que está acontecendo na Câmara de Vereadores. E o questionamento foi em cima também disso. Ora, como é que uma Câmara de Vereadores não tem condição de fazer uma coisa dessa? Por quê? Engraçado, porque ela não reduziu o salário dela em 4 mil para botar a TV ano passado. E outra coisa, outra denúncia muito séria que teve logo no comecinho do mandato dela, que ela ficou um período, eu não vou dizer o período certo porque eu estaria cometendo uma indiscrição muito grande. Mas ela tinha um cargo na Secretaria de Agricultura, Bosco, ela continuou, porque você tem que fazer a escolha. Se passar do teto, você tem que fazer a percepção, ou você recebe um, ou você recebe outro. Dependendo do cargo, você tem que escolher. O que é que aconteceu? Ela ficou recebendo 6 mil e pouco da Secretaria de Agricultura e recebendo o salário de vereadora e o acúmulo da gratificação como presidente da casa. Entendeu? Ela ficou recebendo isso tudinho aí e disse que era legal, só que não existe legalidade não, que ela tinha que ter renunciado. Aí depois da denúncia ela renunciou o cargo da Secretaria de Agricultura, se não me engano era 6 mil reais. Mas até então estava recebendo. Não é admissível esse tipo de coisa não. E ela podia ter reduzido o salário dela para operacionalizar a TV. Mas, gente que vocês estão nos ouvindo agora, não é interessante para a Câmara de Vereadores botar TV não. Não é interessante não. Porque se vocês analisarem, vá olhar quantos vereadores estão lá na tribuna todo. A gente conta nos dedos os vereadores que todo dia falam. Márcio estava sempre presidindo a sessão porque a presidente estava sempre ausente. Ele, na função de vice-presidente, sempre estava presidindo. Perdão. João Dantas sempre falava, Pimentel, Galego do Leite, Olímpio. Os outros passam despercebidos.
Ou tem uns, às vezes, que quando falam também era melhor ficar calado. Tem alguns também que quando falam é melhor ficar calado. Não é que, às vezes a pessoa sai em defesa de uma coisa que não tem defesa. Eu acho que tem certas defesas, Bolso, que você calado é melhor. É verdade. Tem certas defesas que você calado é melhor. Bolsonaro é um, tem que ficar calado. Ele calado. Eu acho que ele deu um benefício muito grande ao Brasil ter faltado aquela entrevista. Que eu tenho lhe perguntado naquela hora. Na minha opinião, foi a coisa mais certa que ele fez. Porque se ele abrisse a boca pra falar as atrocidades que ele fala, aí a Bolsa de Valores tinha despecado, viu? Ia ser uma vergonha maior ainda, mas é assim. Mas, Bolsa, como eu disse a você, prometi aqui sair desse prisma da política, que tudo volta pra essa casa daqui de Félix Araújo. Olha, um escândalo vem acontecendo aqui na Paraíba e outro, né? Que o futebol da Paraíba é o futebol dos escândalos. Parece que a Paraíba, o futebol e o Legislativo Campinense, eles estão na pauta. Olha, o Clube da Paraíba admitiu cadastrar torcedores fantasmas. Vocês não acreditam não, mas isso vem acontecendo aqui na Paraíba. É por isso, como eu disse a vocês, que a gente às vezes vai no estádio, paga caro numa cadeira, aí fica até desconcertado, né? A gente chega assim no estádio, tá lá, eita, só tá eu assistindo. Não, tem mais gente assistindo. É que os caras saem direto do mundo dos mortos pra vir assistir. Olha, o Nacional de Patos admitiu que colocou dados falsos no cadastro do programa Gol de Placa. É o Gol de Placa mesmo, Bosco. Pessoas terceirizadas pela fraude do programa revelado pela Folha de São Paulo na última terça 22. O secretário de Esporte, Juventude e Lazer da Paraíba, Zé Marcos, disse que se assustou com o número de torcedores fantasma no torneio local e que vai investigar o cadastro feito pelos clubes do programa Gol de Placa. Ele informou que pediu os dados lançados nos últimos 3 jogos pelos 18 clubes beneficiados da plataforma da secretaria. O Gol de Placa foi criado para incentivar torcedores a irem aos jogos e ajudar a financiar os clubes. Pela regra, o programa de torcedores podem trocar notas fiscais, como eu disse a vocês, por ingressos. O valor da entrada é pago aos clubes por uma empresa que, em troca, recebe descontos do governo e ICMS. A empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa. Aí eu passo nota fiscal, tudo, eu ganho um desconto do governo, o governo me dá um desconto, eu compro o ingresso e dou ao torcedor. O que acontece é isso. A reportagem, no entanto, identificou centenas de pessoas que moram fora do estado, entre torcedores cadastrados pelos clubes como beneficiários. Em contato com a reportagem, as pessoas negaram ter assistido aos jogos. Com a fraude detectada em 2019 e 2015, os clubes conseguiram aumentar o número de torcedores em seus jogos e justificar um montante superior de repasse para as empresas patrocinadas pelo programa. Um advogado catarinense disse que vai processar o Estado, o Nacional de Patos, e cadastrou como torcedor na primeira rodada. Assim como ele, centenas de advogados catarinenses beneficiados de programas sociais foram do Estado constantes torcedores. Agora é muita falta de inteligência, né? O cara bota lá em Santa Catarina. Quem é que vai vir de Santa Catarina para assistir um jogo de Nacional de Patos e voltar no outro dia para trabalhar? Se fosse pelo menos... tem gente que despenca aí para assistir o Flamengo, né? Tem gente que despenca para assistir. Mas não que esteja desmerecendo Nacional de Patos, mas é muito incoerente. Eles podiam ter pegado pelo menos gente aqui do estado, né? No jogo em Patos, quando o time da casa venceu o CSP por 2-1, todas as notas lançadas no sistema de um posto de gasolina na capital a mais de 300 km. Olha só. O jogo em Patos, CSP, todos as notas foram lançadas de um posto de gasolina da capital. Quer dizer, pegaram as notas lá do posto de gasolina da capital, a 300 km de Patos, lá em João Pessoa, e botaram como esses torcedores compraram todo esse valor em João Pessoa e foram assistir o jogo em Patos. Eles abasteceram quantos ônibus? Aí aqui, ó, o borderô publicado no site da Federação de Futebol mostrou que 1.620 torcedores retiraram seus ingressos pelo programa na entrada do estádio. No documento, os bilhetes renderam ao time R$ 25.200, equivalente a 78% da renda total, que era de 32.280. Excluindo os fantasmas, os que não puderam assistir lá, ou que estavam lá em memória, né? Apenas 354 torcedores pagaram para assistir o jogo.
Ó, 354 torcedores pagaram, o resto foram os fantasmas. Eles estavam lá, só que ninguém via. Em nota, o Nacional de Patos disse que o serviço pertencia à troca de cupons do programa Gol de Placa, assim como o programa de sócio torcedor e outros realizados por pessoas terceirizadas que tinham condão de realizar as referidas trocas, observando os ditames legais. Para falar a verdade, o que aconteceu aqui? O clube não estava preocupado se a pessoa era legal ou não. O clube estava preocupado que o dinheiro estava entrando. Contratou uma empresa X, chegava para mim, Bruno, eu quero que tenha tantas pessoas no meu estádio para me ganhar esse dinheiro do governo. Aí a empresa fazia o quê? Pegava, arrumava nota fiscal, trocava e pegava esse dinheiro do estádio. O que estava acontecendo era isso. Aí em nota, o Nacional de Patos disse que os serviços pertencem. O clube ainda afirma ter solicitado o cancelamento dos cadastros. Aconteceu também com o Botafogo. O Botafogo trocou mais de 4 mil ingressos do programa em apenas uma partida em 2015. Eu acho que a lotação do Almeidão é quanto, Bosco? Tem ideia? Como é? A lotação do Almeidão? Não, só deve ser uns 30 mil. Só numa partida o Botafogo trocou 4 mil ingressos do programa em apenas uma partida em 2015. E não pediu autorização ao governo. Como determina a lei, em nota, o clube não comentou o ocorrido e disse que reitera que sempre seguiu rigorosamente os requisitos exigidos pelo governo do estado. Ele pode ter seguido os requisitos, porém é uma coisa que deixa bastante a desejar, viu? Aqui é Edilene, bom dia, Edilene, tá nos assistindo. Isso. Mércio Franklin entrou de novo. É complicado, a gente tá vendo isso aqui, ó, porque a gente vê corrupção em todo canto, Bosco, é corrupção. Grande lance, a corrupção no nosso país, ela é algo que, assim, nós criticamos muito a corrupção, mas nós precisamos, brasileiros, que somos, fazer autocrítica da nossa conduta no que diz respeito a isso. Né? Isso vai do mais simples ato. E eu costumo, dando aula, como muita gente que me conhece sabe que eu sou professor de geografia, já há quase 20 anos, ou mais de 20 anos, que eu sou professor de geografia, e nessa coisa de corrupção, quando a gente vai tratar disso, a gente tenta corrigir a corrupção, por exemplo, dos nossos filhos em casa, quando algum dos nossos filhos, para quem tem filho, fica vigilante, é o que ele traz da escola. Não, isso aqui ele veio, tá lá com uma caneta diferente, uma borracha que não pertence ao material dele, e o pai vai perguntar, ou a mãe vai perguntar de quem é aquilo, quem lhe deu aquilo, quem ganhou, e procura saber da escola, tá tentando corrigir o menino, quando criança, de qualquer desvio de conduta ética. Né? Mas o significado da questão da corrupção é desvio ético de conduta que o indivíduo tem, seja ele do mais simples ao mais elevado. Tem que se entender que corrupção não é só a corrupção institucionalizada que a gente conhece por políticos ou por maus políticos que utilizam da política para se locupletarem. Vai além disso. Esse é o caso que nos prejudica a nós diretamente, a corrupção política. Mas a corrupção ela está inserida em todo, e é do nosso, e não tem que dizer que é cultural. O brasileiro é corrupto. Não é o brasileiro que é corrupto, é o ser humano. O problema não está no modelo econômico X, Y ou Z. O problema está no indivíduo, no chamado ser humano e dos princípios que ele tem como sendo seus. E a corrupção existe dentro das instituições religiosas, existe dentro das instituições escolares, existe dentro dos sindicatos, dentro dos partidos políticos, mas existe também pessoas sérias. Pessoas que levam a questão ética como sendo princípio para a vida e não abdicam disso em troca de nada. Não tem que se ter essa compreensão e saber separar isso. Né? E é esse aspecto que a gente fala. Né? Isso no futebol, o ano passado, nós já fomos prejudicados e queimou o filme geral da Paraíba com a questão do Botafogo, né? do fake, como é assim é chamado na gíria, por conta de atitudes, né? Indevidas, impróprias no que diz respeito à compra de resultados.
Né? Isso já ocorreu, é só no Brasil não, isso ocorre na Itália, já ocorreu na Itália. Times grandes como Juventus já foram rebaixados para a segunda, terceira divisão por conta dessa prática. Acontece no Brasil? Acontece também. Acontece na Espanha? Acontece também. Só que lá a punição é muito mais severa, né, quando se descobre isso. Então, são esses aspectos que têm que ser levados em conta. E nós aqui, a gente repercute, comenta em cima dessas características que tem. E não é que... e às vezes a discussão política aqui, porque tudo, quer você queira ou não, gira em torno da política. Isso são políticos que dirigem os times, que decidem fazer esse tipo de coisa para ou ganhar, ou trazer mais dinheiro para o time, ou trazer dinheiro para si. É assim que funciona. É o bom e velho capitalismo comandando as ações ilícitas ou desvio de ética de conduta ou a corrupção dessas pessoas, que veio uma forma de ganhar dinheiro fácil ou trazer dinheiro para o seu clube e assim se completarem também, e utilizam dessa prática. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona, né? Nós condenamos agora. Nós temos também que condenar determinadas práticas, assim como várias ocorre de condenação dessa prática de religiosos que se utilizam do seu poder, seja ele padres ou pastores, para influenciar e para agir de forma imprópria perante os fiéis, e vestem uma capa de moralidade essa que não tem a menor condição de responder por ela. Mas é assim que funciona. O Brasil, e muita gente vive numa capa de hipocrisia, né? E essa capa de hipocrisia tem que ser revestida e protegida a todo custo. Olha, eu estava vendo aqui, para a gente estar continuando a repercussão, vamos mudar um pouquinho essa questão que é tanta corrupção, mas vai sair, vai entrar no outro fato que é outro crime. Aconteceu, acho que todo mundo viu lá em Patos, que o cantor Alcimar Monteiro, ele comunicou a perda de um roubo de um carro. Ele disse que foi roubado seu carro. Todo mundo viu, aí teve a matéria e mostrou. Tu viu esse material, não viu, Bosco? Foi comunicado a roubo do carro. Carro de cantor foi levado pela ex-mulher e não foi roubado no sertão. Aí ele tem muito que explicar. Antes de estar lendo a notícia, eu vou dizer a vocês o que significa. Falsa comunicação de crime. Falsa comunicação de crime é crime. Por quê, ó? Desde um trote infantil até uma decisão deliberada de enganar o poder público, a falsa comunicação de crime é infração penal no Brasil e ele é previsto no Código Penal no artigo 340. Que o carro dele foi roubado em Patos, não foi isso? Provocar a ação da autoridade, comunica a ocorrência de crime, é contravenção que sabe verificado. Dá até caso de prisão. Eu tava querendo ver aqui, o que indica o texto do artigo 340. Falsa comunicação de crime envolvendo apenas comunicar falsamente um crime. Para que a contravenção efetiva ocorra, é necessário a autoridade haja em relação à denúncia. O que aconteceu? Eu falei isso aqui por quê? Porque Alcimar Monteiro, ele fez um show lá na cidade, eu vou ler aqui na matéria, não me lembro, uma cidadezinha lá do sertão, porque tem cidadezinhas pequenas que a gente trabalha, faz um show, aí não tem hotel, não tem pousada, ou se tem, ele não gosta, aí ele fica no centro maior. Por exemplo, fazer um show em Terra Redonda, ele se hospeda em Campina, aí pertinho do show, que é meia hora, 40 minutos, ele vai. Aí o que aconteceu? Ele tava com o carro dele hospedado, uma caminhoneta lá em Patos, aí uma mulher chegou, levou o carro. Aí ele pegou, foi na polícia, inclusive foi material, prestou queixa que o carro foi roubado. Aí depois viram as imagens, viram que foi uma mulher que roubou o carro. Aí depois Alcimar Monteiro, vamos ler a matéria aqui pra gente entender, porque eu não vou supor não, a gente lê a matéria, depois a gente comenta quando a gente tiver as informações corretas. A Polícia Civil da Paraíba, só um instante aqui, tá aqui. A Polícia Civil da Paraíba descartou um inquérito que investiga uma denúncia de furto de um veículo que prestava serviço ao cantor Alcimar Monteiro na cidade de Patos, no sertão. De acordo com nota divulgada, a ex-esposa do cantor procurou a polícia após a repercussão de que o carro teria sido furtado e depois que o veículo ficou com restrição de roubo e furto.
Ainda segundo o documento, a polícia informa que a ex-mulher do cantor apresentou-se nessa delegacia com a documentação que comprova ser de seu uso pessoal o veículo, como documentação do seguro registrado em seu nome, comprovantes de pagamento das parcelas de financiamento do veículo e a documentação do veículo em nome do seu tio, somente não tendo registrado o veículo em seu próprio nome devido à restrição de crédito para obtenção do veículo. A mulher de cantor, tá vendo? Que todo mundo tem nome sujo aqui no Brasil. A ex-esposa de Alcimar Monteiro teria declarado à polícia que pegou o veículo de sua propriedade utilizando-se para tanto da chave reserva, pois a mesma havia se separado de fato no sábado, após conflitos conjugais, e voltaria a residir na cidade natal do Rio Grande do Norte, para onde levaria o veículo. Ela foi orientada a procurar a delegacia especializada em roubos e furtos na cidade de Natal para fazer a retirada da restrição de roubo do veículo. Quer dizer que ela foi para Natal com um veículo com restrição de roubo. Agora, Bosco, eu não vou me colocar no lugar de Alcimar, também não sei. Mas o que é que uma briga de casal não faz, né? É um cantor do calibre de Alcimar Monteiro, que é uma pessoa simpaticíssima, diga de passagem, conheço ele pessoalmente, muito simpático com a imprensa. Não, ele não tem aquele rei na barriga que a maioria que muitos têm, não, viu? Um simples. Se ele estiver lá preparando, se a imprensa chegou, ele para tudo, vai atender. Ele é bem legal nesse sentido aí. Mas o que é que a relação não faz, Bosco? Você que entende mais de relação do que eu já tô no quarto relacionamento. Isso é complicado, né? Eu acho que não vale nem a pena comentar aqui o que aconteceu. Mas eu sou de paz. É lamentável isso aqui acontecer. Eu sou de paz. Confusão, estou longe disso. Ainda bem, eu acho que as minhas ex sabem que eu nunca fui de confusão. Se quer ir embora, que vá. Né? Eu não prendo, não persigo, não faço nada disso. Eu acho que a liberdade, amor só existe em liberdade. Assim diz Raul Seixas. Amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. Essa situação aqui foi complicada, viu? Ficou engraçado. Chegou a ser hilário, né? A mulher acabou o relacionamento com ele no sábado. No sábado mesmo ela disse, esse carro, eu acho que ela pensou assim, esse carro é meu, ele vai andar no que ele quiser, no meu carro ele não anda. Eu acho que foi isso aí, porque a mulher tem muito disso aí. Mas é complicada a situação. Mas graças a Deus que se esclareceu, né? Exatamente. Graças a Deus que se esclareceu. E eu pensei que existia outra coisa, mas graças a Deus que se esclareceu. A gente viu que foi uma briga de casal aí. E se for de voltar, agora é porque é complicado, né? Eu acho que ela não disse a ele que ia pegar o carro. Aí o cara se preocupa logo. Aí a pessoa, o impulso que a pessoa tem é de não pensar na chave reserva. A gente pensa logo que o carro foi roubado mesmo. Mas é complicado isso aí. Mas vamos torcer que dê certo lá essa relação, viu, Bosco? Vamos mudar de assunto aqui. Nós estamos às 10 horas, 9 horas e 48 minutos. Né? Então, uma notícia boa, né? Estudantes de João Pessoa são campeões da Olimpíada de Robótica e Matemática. Essa notícia é extremamente interessante, né? A Paraíba despontando aí como grande, despertando talentos na matemática e na robótica, que até bem pouco tempo, né, nós não éramos tão notórios assim. É importante isso, né? Assim, eu estudo na escola e abraço aqui para o professor Kildare, que é a escola do qual eu estudo, no qual o Kildare comanda essa parte de robótica, também se destaca em muito, né, nessa parte. O professor Kildare, não só daqui, mas que é lá de São João do Cariri, né, comandando essa parte de robótica lá da escola, tem excelente destaque nesse aspecto aí, e a gente sempre coloca o quanto é importante o estímulo à educação, que é a forma mais contundente de um país ir para frente. Augusto Nunes Zacarias está cursando a 3ª série do ensino médio e desde os 12 anos de idade ele se prepara para as Olimpíadas de Conhecimento. Só em 2018, Augusto ganhou a medalha de prata da Olimpíada Paraibana de Informática. Programação conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática e na Olimpíada Campinense de Matemática foi premiado na Olimpíada Paraibana de Física. Recebeu menção honrosa na Olimpíada Pessoense de Matemática nível 3 e ainda foi expositor
na Mostra Nacional de Robótica no tema Placar Portátil de Futebol, sendo indicado para bolsista estudantil pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, é uma notícia boa que a gente fica feliz, né, em saber que a educação do nosso estado, né, e os jovens estudantes estão tendo esse destaque tão grande, tão bom assim, para que a gente possa dizer, olha, nos orgulharmos da Paraíba. Então é justamente isso que a gente tem só a felicitar. A Paraíba é um celeiro de muita gente inteligente. Aí o nosso jovem aluno, né, a mãe de Augusto Nunes, Raquel Nunes, ressaltou que a decisão por tentar a Olimpíada foi exclusivamente do estudante. Hoje sinto-me realizada, porque é algo que envolve toda a família. O apoio é fundamental para essa conquista, disse a mãe. Né? O jovem, tendo apoio da família, é muito melhor. Augusto é um dos mais de 100 alunos do Colégio GEL, que em 2018 participaram das etapas da Olimpíada do Conhecimento a nível municipal, estadual e nacional. Outro aluno que obteve destaque da Olimpíada foi Breno Rodrigues Coelho, que também está cursando a terceira série do ensino médio. São jovens talentos, jovens estudantes que têm um potencial incrível e que faz por onde nós temos orgulho do nosso estado, do nosso Nordeste, da nossa região. A Paraíba sempre aparecendo com excelente desempenho na educação. Isso tende a melhorar. Eu acho que o investimento que o governo fez nos últimos anos e faz em educação é para isso. Seguir o exemplo que está, por exemplo, o estado do Maranhão, que saiu do último estado, era considerado o estado mais pobre da federação, e hoje está entre os destaques com a administração voltada para o estímulo à saúde, à educação, né, principalmente do jurista Flávio Dino, né, governador eleito em primeiro turno pelo PCdoB. Então é algo que tem que se fazer. Investir em educação é ainda a melhor saída para que a gente possa construir não só um futuro melhor, mas representantes melhores. Aí a prova disso, né, o que a falta de educação fez ao escolhermos tais representantes, ou tal representante na atualidade, fazendo o nosso país passar verdadeiros vexame a nível internacional. Lamentável isso. Educação é importante, Bosco. Demais até. Gostaria de estar confirmando aqui, agradecendo a todos, lembrando também que vocês podem nos assistir através da live aqui no Face. Na próxima semana acho que a gente já vai estar transmitindo no YouTube. Estamos fechando parceria com alguns portais aí, inclusive é notícia do meu amigo Edgar Fernandes. Você pode nos assistir nos ouvir através do radioborborema.com.br, Sistema Nordeste de Notícias, snn.com.br, através do portal BC Mídia, e você entra lá na sua Play Store também e assiste nosso programa também. Lembrando aqui, eu estava dando uma pesquisada aqui para a gente fechar o programa. Eu queria fechar com boas notícias, mas infelizmente a gente tem que fechar com o que está na pauta, né? TJ forma maioria para condenar por pedofilia a Arquidiocese da Paraíba. A primeira Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba formou maioria para condenar a Arquidiocese, órgão máximo da Igreja Católica do Estado, a pagar indenização por crimes de pedofilia que teriam sido cometidos por um padre. Na sessão dessa terça-feira 22, 2 desembargadores votaram favoráveis à condenação, por faltando apenas o voto do terceiro integrante da Câmara. Em outra ação, a Justiça do Trabalho condenou a Arquidiocese da Paraíba a pagar 12 milhões de indenização por supostos crimes sexuais praticados por outros membros do clero no Estado. Nesse caso, a Arquidiocese entrou com recurso. O julgamento no TJ refere-se a acusações. O julgamento aqui no TJ, ele refere-se a acusações de pedofilia contra o padre Adriano José da Silva, de Jacaraú, no litoral norte, que faleceu em 2015, 2 anos após a primeira denúncia. Ele foi acusado de aliciar menores de 12 e 17 anos, com os quais teriam mantido relações sexuais.
O Ministério Público Federal propôs ação por danos morais coletivos. O valor da indenização estipulado em 300 mil. No processo, o padre negou as acusações. O desembargador José Ricardo votou pela condenação e foi acompanhado pelo colega Leonardo dos Santos. A sessão foi suspensa após o desembargador Aloysio Bezerra perder vista do processo. Conforme a assessoria do TJ, ele deve proferir seu voto quando o julgamento for retornado na próxima terça-feira, 29. Apenas o placar favorável à condenação dos dois desembargadores ainda pode mudar seu voto caso queiram. Se os desembargadores que votaram já podem mudar também o voto. O procurador Herbert Tagino assinou que as acusações são reprováveis e atentatórias à dignidade, estando de afronta às orientações do líder espiritual da Igreja Católica, o Papa Francisco. Segundo ele, com o falecimento do padre, a ação por danos morais coletivos prosseguir contra a arquidiocese. Procurada pela reportagem, a arquidiocese informou que só caberá manifestar depois do julgamento concluído. Isso é um crime que vem acontecendo aí, não é de agora não. Isso vem acontecendo aí ao longo dos séculos. Agora, vê-lo acontecendo ao longo dos séculos, agora é interessante. O pai não analisa. O menino tem muita amizade com o padre. Eu acho que o padre disse que não fez sexo, não. Eu acho que ele vai dizer que fez amor. Eu acho que ele vai dizer assim: eu não fiz sexo, eu fiz amor apenas. Eu acho que ele vai dizer isso, porque é reprovável. As coisas que vem acontecendo aí na Igreja Católica, nessas instituições, é provável. Como a gente tinha falado aqui, a pessoa vai para a igreja buscando salvação. O que encontra é perdição. É complicado. Nesses casos aí é complicadíssimo, viu, Bosco? Eu como não costumo muito ir à igreja, mas costumo vir aqui e aí eu quero chamar você. Estamos às 9 horas e 56 minutos. Amanhã, exatamente às 16h30, bem como hoje, a partir das 3 horas, você tem uma notícia com Edgar Fernandes, tá certo? E amanhã, às 16h30, a partir desse horário, a gente vai estar aqui com Adília Uchoa e Mano Marques, que vão estar tocando, cantando, contando histórias aqui e falando sobre a música popular brasileira. Amanhã, a partir das 16h30, no programa Música de Campina, né? Onde a gente vai repercutir, inclusive, né, eles que estão com um show, uma apresentação marcada para o dia 30 no Picanha 200, na quarta-feira à noite. Né? Você que não está sem programação para quarta-feira, final de mês chegando, você querendo ir para lá, né? O ingresso está sendo vendido, a mesa está sendo vendida a R$40. Esse é aí o cartaz de divulgação. Amanhã aqui na Rádio Borborema, Adílio Uchoa e Mano Marques, né, vem falar justamente sobre o show e contar as histórias e tocar música de qualidade. Sempre desfilando aqui na Música de Campina, cantores e artistas com excelente qualidade musical, e a gente vai estar apresentando para vocês aqui nesses representantes maior da nossa música popular brasileira, né? A partir das 16h30, a Música de Campina, bem como a partir de hoje, todas as sextas-feiras, a partir das 3 horas, você tem a programação com Notícia, com Edgar Fernandes. Então, e à noite ainda tem o Vitrola, você escuta o Vitrola no ar com Carlos JR. Carlos JR, né? Que o programa de Carlos JR, por enquanto, eu vim anunciando desde o começo o Cine TV Sucesso, que era na segunda. Ele não voltou o Cine TV Sucesso ainda não, ele só voltou o Vitrola no ar, que é na terça, quinta e sábado. Aí ele começa de 8, era de 8 às 10, mas ele sempre dá uma esticadinha. Tem dia que ele vai até meia-noite, 1h da manhã. Aí ele depende do público. O público pede e ele vai mantendo, ele vai segurando. Até quando o público estiver pedindo, ele tá indo, Busco. Mas lembrando a vocês também, já aqui no finalzinho do programa, que amanhã vem Bruno Faustino, que Isso. Ele era o primeiro secretário. E vamos ver, porque a gente trouxe aqui, ó, a gente trouxe de situação, trouxemos Márcio Melo, aí trouxemos de situação só Márcio até agora, que a situação tá perdendo aqui. Aí a gente já trouxe Anderson Maia, Galego do Leite e agora Bruno Faustino. Mas eu quero trazer um vereador de situação, quero ver se eu trago o Sargento Neto e semana que vem eu quero ver se eu trago o Sargento Neto e Saulo Germano para debater esse assunto. A sessão das câmaras volta lá no dia 4, mas a gente tem que debater. Amanhã vem Bruno Faustino aqui, ele vai falar conosco o que vem acontecendo lá na casa de Félix Araújo. Ele vai falar
Vamos ver o que, é que vai acontecendo. Fica aqui a todos vocês o convite reiterado para amanhã. Amanhã, no horário de 8h30 até 10 horas, a gente vai estar aqui debatendo. E amanhã tem essa entrevista especial. Mais uma entrevista com um ente legislativo aqui campinense. Inclusive Bruno Faustino, é o primeiro mandato dele, vereador aí, novato, que Márcio não gostou de ter sido chamado de novato, mas é novato, né? Na época que eu estudava no Senado, a gente chamava pré-ó. Aí, calouro, novato, tem gente que não gosta, né? Mas amanhã ele vai estar aqui, a gente vai estar debatendo com ele sobre esses problemas aqui e tudo que repercutir no Brasil e no mundo, que for de mais importante. Como a gente vê, a gente foge daquele prisma tradicional. A gente repercute, a gente fala e comenta, fala a notícia, comenta. A gente só não repercute se não tiver como repercutir, como esse caso aqui de Elcimar Monteiro, que não teve muito o que repercutir. É briga de casal, mas isso aí vai se resolver. Eu gostaria de estar agradecendo todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos. Amanhã estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã. Um abraço.